Vamos lá. Gente, eu não sei se quando a gente celebra a ceia, assim, ainda mais num final de semana de Páscoa, e você lembra que aquela cruz era nosso lugar, né? É impressionante, eu fico vendo, puxa vida, quem tem mais pecado, talvez se sinta mais culpado dele estar lá, né? Ou parece que machucou mais. Então lógico, vocês não pecam tanto como eu, mas quando você tem muito pecado, você fala, puxa vida, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É tão profundo esse momento, é tão profundo a ceia, é tão profundo pensar que os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. É muito sério isso, né? E a gente não gosta de falar muito sobre cruz. Por isso que eu acho que a gente tanto enfeita a cruz. Transforma de joia, transforma em símbolo na parede, deixa ela bonitinha. Porque a gente não quer falar sobre o real significado da cruz. Mas vamos lá. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o real sentido da Páscoa. Porque sabe, na verdade, algumas datas importantes para nós cristãos, para nós protestantes, algumas datas que têm um real significado, muitas vezes é deturpada, é distorcida pelo sistema, pelo diabo, pelo príncipe desse mundo. Você pega o Natal, por exemplo, o Natal que é celebrado o nascimento de Jesus, que é para lembrar do nascimento do próprio Cristo, a gente, ou o sistema, ou o mundo, coloca o bom velhinho. E todo mundo lembra do Papai Noel, todo mundo dá presente, todo mundo celebra um monte de coisa, e muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus. Você pega a Reforma Protestante, que é 31 de outubro, que é celebrado o dia da Reforma Protestante, para nós um dia importantíssimo, um marco na nossa história. Você chega na escola, e eu falo muitas vezes até no Água Viva, quando a gente dá aula, os alunos antigos lembram, eu lembro que tinha alguma coisa no passado, mas quando chega na Reforma Protestante, e eu pergunto o que nós celebramos dia 31 de outubro, a primeira resposta de bate-pronto é Halloween, Dia das Bruxas. Você pega até esse momento como a ceia, que era um momento para o judeu importantíssimo, porque era um momento de celebração, de comunhão. A ceia é quando eles faziam a refeição. E para o judeu isso é um momento de intimidade profunda. Então a ceia, nós precisamos lembrar que não é só o pão e o vinho, um pedacinho de pão e um copinho. A ceia é um momento de intimidade, é muito mais profundo. E claro que nós podemos realizar assim, porque a gente não vai celebrar a ceia com tantas pessoas todo mês, não, mas nós precisamos lembrar que isso aqui não é só um ato religioso, não é só um tradicionalismo, mas é um momento de intimidade, é um momento de profundidade, é um momento de relacionamento. E a Páscoa é a mesma coisa. A gente celebra a Páscoa, e na Páscoa nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Nós celebramos o perdão dos nossos pecados. Talvez a Páscoa devesse ser o momento mais celebrado da igreja, a data mais importante do ano, porque isso faz todo sentido para nós. E o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não morreu e ressuscitou, não faz sentido tudo que nós fazemos. E aí na Páscoa, quando perguntamos aí fora o que celebramos na Páscoa, e ontem nós estávamos lá no Maracá, na ONG, para falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, eu perguntei para a molecadinha, o que nós celebramos esse final de semana? É feriado, é? O que eles respondem? Coelhinho da Páscoa, chocolate. E aí nós tivemos a oportunidade de explicar para as crianças lá qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas percebam que algumas datas importantes para nós, elas são distorcidas, elas são esquecidas. E é por isso que eu queria conversar com vocês hoje, pensando sobre isso. O tema da nossa mensagem é literalmente, por que nós preferimos o cordeiro ao invés do coelho? Por que nós preferimos o cordeiro ao invés do coelho? E quando eu digo coelho, eu quero dizer o espírito desse mundo. Quando eu falo coelho, eu quero dizer esse espírito consumista, que tem que comprar coisas e presentear pessoas, e quem tem mais, né, esse espírito individualista, esse espírito hedonista, que olha para o prazer, que olha para o seu próprio umbigo.
toda essa questão. Então, quando eu penso no coelho, eu quero pensar nesse espírito deste mundo hedonista, individualista, ganancioso, capitalista, que só pensa no dinheiro. Por que nós preferimos o cordeiro ao invés do coelho? E aí eu quero propor algumas reflexões. Primeiro, porque nós preferimos o cordeiro? Porque o cordeiro veio para servir, enquanto que o coelho vem para ser servido. O cordeiro entende que é melhor dar do que receber. O espírito do cordeiro entende que de graça recebesses, de graça dai. O coelho não. O espírito do coelho te consome. O espírito do coelho quer te sugar. O espírito do coelho quer acabar com as suas forças. O cordeiro doa-se a si mesmo. O espírito do coelho vai dizer que você precisa frequentar um lugar para ser servido. O espírito do coelho vai dizer que você precisa frequentar um lugar que faça bem à tua família, que tenha coisa para os teus filhos, que tenha entretenimento para os teus adolescentes, que tenha alguma coisa para os teus jovens, aonde você vai ser servido. E o espírito do coelho, muitas famílias têm escolhido igrejas pelo espírito do coelho. O que essa igreja tem para me oferecer? O que esse ministério tem para me oferecer? O que essa igreja pode me dar? O espírito do cordeiro não. O cordeiro vai falar para você que você precisa ir em um lugar para servir as pessoas. Que você precisa ir em um lugar, e se aquele lugar não te serve como família, não te supre totalmente como família, o que você pode fazer para melhorar aquele lugar? Como você pode servir para melhorar, para servir outras famílias? O espírito do cordeiro é diferente. O espírito do cordeiro serve, não importando se as pessoas estão sujas ou limpinhas. Não importando se as pessoas têm muito pecado ou pouco pecado. Porque o espírito do cordeiro veio para servir. Marcos 10:45 é um texto que fala sobre isso. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Era aquela discussão que os próprios discípulos de Jesus, caminhando com ele, viajando com ele, perguntavam: quem que é o maior? Quem que é o mais importante? E eles ficavam debatendo sobre isso. Os próprios discípulos, debatendo quem que ia sentar do lado direito e do lado esquerdo. E aí os outros ficaram indignados. E aí Jesus para e fala assim: gente, vocês não estão entendendo nada. No mundo de vocês, no espírito do coelho, os líderes exercem autoridade de cima para baixo. Aqueles que governam, eles mandam em vocês. Mas no espírito do cordeiro, não é assim. No espírito do cordeiro, se você quer ser líder, seja servo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. E aí ele conclui: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o próprio mestre veio para servir, por que de acho a gente quer ser servido o tempo todo? Se o próprio mestre veio para servir, por que a gente acha que nós somos o sol, que tudo tem que girar em torno da gente, que tudo tem que alegrar a gente, que tudo tem a ver conosco? Gente, não tem a ver conosco. Você, com todo respeito, não é a última bolacha do pacote. Você não é o sol que tudo gira em torno de você. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o espírito do cordeiro. Por que nós preferimos o cordeiro? Porque o cordeiro se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Tiago fala sobre isso. 1 Pedro 5,5 fala exatamente esses dois textos vão falar exatamente essa frase: que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. O espírito do coelho exalta os orgulhosos. O espírito do coelho exalta aqueles que trabalham demais, aqueles que conquistam coisas, aqueles que conseguem muito dinheiro, mesmo que as suas famílias fiquem para trás, mesmo que deixem a presença para os seus filhos de lado, mesmo que se esqueçam de suas esposas, mas o espírito do cordeiro não faz isso. O espírito do cordeiro diz para trabalharmos menos se necessário for.
nem que isso gere menos dinheiro, mas que os seus filhos são importantes, que a sua família é importante. Mesmo que você tenha que de repente realocar a sua agenda, talvez ter menos clientes, talvez ganhar um pouco menos de dinheiro, mas cuidar da tua casa e ser o sacerdote do lar, isso é importante. O espírito do coelho exalta os orgulhosos. O espírito do coelho vai dizer que o mundo é dos mais fortes, que você precisa ser forte, que você precisa vencer as batalhas, que homem não chora. Engole esse choro, menino. Você não pode mostrar a tua fraqueza. Engole esse choro, não mostre os teus sentimentos. Você é homem, homem não chora. Mas o espírito do cordeiro nos diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. O espírito do cordeiro diz que quando choramos, é quando nós mostramos as nossas limitações. E quando nós corremos para Deus e dizemos: Deus, eu sou fraco, a minha força está no Senhor, eu preciso do Senhor. Por que nós preferimos o cordeiro ao invés do coelho? Porque a fonte de alegria do cordeiro está no ser, mas a fonte de alegria do coelho está no ter. O mundo hoje se realiza pelas coisas que possui. As pessoas no espírito do coelho querem possuir coisas, achando que se tiverem, conquistarem ou comprarem coisas, serão felizes. Quantas vezes nós conversamos com os jovens, e os jovens acham: se eu tiver o meu carro importado, eu vou ser feliz. Se eu tiver minha própria empresa, eu serei feliz. Se eu for bem sucedido profissionalmente, eu serei feliz. Nós precisamos redefinir o nosso sentido de alegria. E quantas vezes nós sabemos que o camarada encontra dinheiro, consegue as coisas, é bem sucedido profissionalmente, mas não encontra felicidade, porque aquilo não preenche. O espírito do coelho é exatamente o que a gente tem passado nessa Páscoa. Qual é o sentido da Páscoa ultimamente? Se você olhar aí fora, sempre é comprar. Aquele que consegue comprar mais coisas, aquele que consegue presentear melhor a sua família, aquele que de repente é ausente o ano inteiro, mas em datas especiais aparece com um presentinho e acha que aquilo supre toda a ausência do ano. Agora pergunta para os pré-adolescentes e adolescentes e para as crianças: se eles preferem um presente em datas especiais ou se eles preferem a presença do pai e a mãe constantemente do seu lado. Se eles preferem um presente só em datas especiais ou se eles preferem um ombro acolhedor quando eles precisam de ajuda. Um ombro acolhedor quando eles vão mal na prova. Um ombro acolhedor quando eles têm uma decepção amorosa. Um lugar seguro para se pertencer, para se sentir parte, para se sentir seguro quando o mundo lá fora os ameaça. Mas a gente acha no espírito do coelho que comprando coisas, que presenteando bens, nós somos felizes. O espírito do coelho vai mostrar para você, ou vai dizer para você, que se você tiver uma casa própria, você vai ser feliz. Se você tiver um carro importado, você vai ser feliz. Só o que acontece? Nós sabemos que as pessoas compram as coisas e estão sempre insatisfeitas. Estão sempre reclamando, estão sempre murmurando, porque sempre querem algo mais. Porque quando você compra uma casa, você não é feliz. Aí você fala assim: não, mas agora eu quero um rancho, uma casa de campo. E aí você consegue comprar a casa de campo, aí você quer um barco, aí você quer um jet ski. Aí daqui a pouco quando você olha, fala: agora eu quero uma casa na praia. E você vai comprando coisas, você vai adquirindo coisas e aquilo não preenche. E a gente nunca está feliz, e sempre reclamando, sempre murmurando, sempre criticando. O espírito do coelho é exatamente isso, empurrando a gente, achando que se tivermos coisas, nós seremos felizes. Inclusive, muitas vezes, eu sei que isso não é de maldade, mas até nós identificamos pessoas pelas coisas que elas têm. Você fala: quem é fulano de tal? Eu não estou lembrado de quem é. Você não sabe aquele que tem a caminhonete XYE? Quem é fulano de tal? Aquele que é dono da tal. Quem é fulano de tal? É aquela que anda com o carro, que viajou para não sei onde. A gente acaba identificando as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem. O espírito do cordeiro não é assim. No espírito do cordeiro, é aquele que a graça do Senhor nos basta.
O espírito do Cordeiro é aquele que a presença do Senhor é suficiente para nós. O espírito do Cordeiro é aquele que a gente entende que eu preciso de Jesus e mais nada. E é no espírito do Cordeiro que eu posso dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o espírito do coelho é extremamente consumista e capitalista. Mas o espírito do Cordeiro é aquele que nós precisamos da presença do bom pastor, do Pai, próximo da gente. Por que nós preferimos o Cordeiro ao invés do coelho? Porque o coelho escraviza, mas o Cordeiro liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O espírito desse mundo tem nos escravizado. Por isso nós trabalhamos demais. Por isso parece que você não tem mais hora na tua agenda. Já vê esse ativismo louco? Parece que você precisa de mais hora. Parece que esse espírito do coelho vai nos escravizando. E a gente está sempre trabalhando, sempre trabalhando. Parece que a gente está sempre apagando incêndio, sempre correndo atrás. O espírito do Cordeiro quer nos libertar disso. Ele quer nos livrar dessa culpa, desse estilo de vida preso sempre na nossa ganância, nos nossos desejos enganosos, no nosso coração corrupto. O espírito do coelho quer nos aprisionar nisso. O espírito do Cordeiro quer mostrar a verdade para nos libertar. Eu gosto muito do texto de Romanos, e aí você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos 6, 7 e 8 é um trecho que vai falar sobre isso. E que tem a ver com a Páscoa, porque a Páscoa é a libertação. A Páscoa foi justamente na primeira Páscoa, lá na saída do Egito. A primeira Páscoa que Deus, por intermédio de Moisés, libertou o povo de Israel da escravidão. Libertou o povo de Israel do jugo. Libertou o povo de Israel de um príncipe desse mundo que oprimia aquela turma. É isso que nós celebramos a Páscoa. A liberdade, a libertação da escravidão. E aí em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, por 2 vezes, Paulo recebe essa pergunta. Quer dizer então que nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? E ele vai trabalhar essa ideia de sermos livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos desse jugo opressor. Nós não somos mais escravos desse príncipe, desse sistema mundano. Você é livre. A Páscoa, a cruz, a morte de Jesus é a nossa libertação. Nós não precisamos mais andar no curso deste mundo. Nós não precisamos mais ser como este mundo. Nós fomos libertos. Isso é a Páscoa, esta é essa celebração. E aí no capítulo 6 ele até usa a expressão escravos da justiça. Ele vai falar sobre essa libertação, que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos escravos da justiça. É como ele dissesse assim: nós somos escravos por uma vida de santidade, não pelo meu esforço próprio, porque eu não consigo. Mas a partir do momento que eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, eu sou escravo de uma vida santa, eu sou escravo de um comportamento diferente, eu sou escravo de manter uma vida que vale a pena pela libertação que eu recebi. E no capítulo 7 ele começa essa crise interior, ele abre um pouco desse coração do apóstolo Paulo, dizendo que quando ele quer fazer o bem, ele não consegue fazer. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não queria fazer, ele vai lá e faz. E ele começa a descrever essa luta interior, dizendo que toda vez que acontece isso, ele percebe que existe uma lei do pecado da morte que habita dentro dele. E aí ele termina o capítulo 7 num grito de socorro, num pedido de ajuda, dizendo para Deus: desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele está gritando, dizendo: Deus, pelo amor do Senhor, quem vai me livrar disso aqui? E o capítulo 8 ele vai explicar qual é a solução. Porque a gente precisa lembrar também que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele não dividiu por capítulo. Ele escreveu uma carta, é direto. Nós dividimos por capítulo, depois os estudiosos por assuntos, por temas.
mas é uma carta. Então, quando ele termina o capítulo 7, ele não está terminando, ele continua. E no capítulo 8 ele vai explicar. E no capítulo 8 ele vai dizer que aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que a nossa força não dá para fazer, aquilo que a gente não consegue, nós não conseguimos nos libertar, nós não conseguimos fugir da escravidão do pecado, nós não conseguimos fugir dessa lei do pecado e da morte, nós não conseguimos. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus Cristo fez por nós. E porque Ele venceu, você também pode vencer. Porque Ele venceu, você está livre do pecado e da morte. Porque Ele venceu, você não é mais escravo do espírito do coelho. Porque Ele venceu, você tem o espírito do cordeiro e você pode viver em liberdade. Isso é Páscoa. Páscoa é a libertação. Páscoa é a libertação para uma nova vida. Páscoa é a libertação para uma nova chance. Páscoa é uma libertação para um novo comportamento. Páscoa é viver em liberdade de espírito, é viver a vida abundante do Senhor Jesus. Agora, por quê? Mesmo pregando sobre o Cordeiro, mesmo falando do Cordeiro, nós vivemos como se escolhêssemos o coelho todos os dias. Por que, tendo o coelho e o cordeiro, a gente tem a tendência de falar do cordeiro, mas viver como se a gente escolhesse o coelho? E eu fiquei pensando que a gente sempre foi mal de escolha. A gente sempre escolheu muito mal. Porque não é a primeira vez que tem o cordeiro e o coelho para escolher e a gente escolhe errado. Lembra de Jesus e Barrabás? A história era de Jesus. Jesus era o protagonista da história. Na verdade, Jesus é o Senhor da história. Jesus é o dono da história. E aí Barrabás entra, porque Pilatos queria libertar Jesus. Se você lembrar da história da crucificação, Pilatos não tinha visto nenhum crime em Jesus. A esposa de Pilatos tinha tido um sonho e chega para Pilatos e fala: não coloca a mão nesse homem, não faz nada com ele é inocente. Pilatos então diversas vezes tenta libertar Jesus, e aí ele fala: gente, na lei judaica, na Páscoa eu posso libertar alguém, e ele traz Barrabás. Barrabás não tinha nada a ver com a história era sobre Jesus. Barrabás nem é um protagonista da história. Barrabás surge do nada, nós nem sabemos quem é Barrabás. Depois os historiadores foram atrás para ver que Barrabás provavelmente era um líder de uma rebelião, ou um criminoso. Talvez por certo Pilatos falou assim: vou escolher o piorzinho, porque daí não tem jeito, eles vão escolher Jesus. Talvez Pilatos pensou: vou pegar aqui um bem coisa ruim mesmo, merecedor da morte, merecedor da cruz, bandido, para poder colocar aqui, para eles escolherem. E quando ele bota diante do povo: quem que vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus de Nazaré? E o povo grita: Barrabás. O povo escolhe Barrabás. Nós sempre fomos mal de escolha. Que nessa noite você saia daqui pensando sobre isso, para escolher a Cristo. E aí eu fiquei pensando nessa questão: Barrabás foi liberto. Talvez a gente precise se enxergar mais em Barrabás. Talvez Barrabás sejamos eu e você. Porque Barrabás não tinha nada a ver com a história. Jesus não morreu numa cruz porque Barrabás fez alguma coisa. Jesus não morreu numa cruz porque Barrabás era bonzinho. Jesus não morreu numa cruz porque Barrabás, na verdade, nem mostra Barrabás virando para trás para dizer obrigado. Simplesmente Jesus morre numa cruz e liberta Barrabás, e Barrabás nem vai olhar para trás. Barrabás vai ignorar, vai pegar suas coisas e zarpar dali. Mas Jesus morreu numa cruz e libertou Barrabás, sem Barrabás ter feito nada, e sem a gente saber o que acontece com ele depois. Talvez você vai sair por aquela porta, sabendo que Jesus morreu numa cruz, e você vai sair para ignorá-lo pro resto da sua vida. Talvez você vai sair para continuar vivendo a tua vida sem saber, nem olhar para trás para dizer um obrigado.
talvez a gente precise aproveitar essa Páscoa para escolhermos uma vida de cordeiro, do espírito do cordeiro. Que nessa Páscoa você possa escolher viver como um cordeiro, porque você é livre, você não precisa viver no espírito do coelho. Você não precisa viver como o mundo vive. Você não precisa se conformar com este século. Mas você é livre para transformar a tua mente, o teu coração e o teu comportamento em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Que nessa Páscoa, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você se encontra, eu não sei como é que está a tua vida. Mas o meu desafio para você é que você saia por aquela porta, escolhendo o cordeiro ao invés do coelho. Que você saia por aquela porta, escolhendo levar uma vida digna de alguém que morreu por você numa cruz. Levar uma vida digna de alguém que te libertou, que te resgatou. Você não precisa ser como antes. Você não precisa ser como o mundo. Você não precisa viver nos valores desse mundo. Mas você pode escolher o Cordeiro, porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo, você pode viver. Porque Ele está vivo, você pode vencer. Porque Ele está vivo, você pode ter vida abundante. Que a gente saia daqui escolhendo o cordeiro ao invés do coelho. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua morte e ressurreição. Obrigado porque o Senhor não ficou morto naquela cruz, mas o Senhor está vivo. E porque o Senhor está vivo, nós podemos falar contigo. Porque o Senhor está vivo, tudo faz sentido. Porque o Senhor está vivo, nós temos vida em abundância. Porque o Senhor está vivo, nós podemos escolher o cordeiro. Então nos ajuda, Pai, aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que não temos força para fazer, Pai, vem, faça por nós. Faça por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós clamamos. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção e aí depois nós encerraremos com a bênção. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como
só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Igreja, receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito, estejam sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua mente, trazendo sempre o real significado da morte e ressurreição de Jesus, e trazendo a força para escolher o estilo de vida baseado no Cordeiro, não só agora, mas até a volta do nosso Senhor Jesus, e por toda a eternidade, para a honra e glória dEle. Amém e amém. Queridos, feliz Páscoa. Ele vive, em nome de Jesus.